CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Eu falei há pouco, anunciando a sua chegada aqui, de que a gente vai tratar de quem deve ser o vice ou a vice, na chapa de Ferraz aí para disputa para o governo do estado. É um assunto que ele não quer tocar muito por agora, né? Via de regra, Fernanda, todos os candidatos ou pré-candidatos a cargos no executivo vão sempre deixando isso daí para a última hora. Antigamente costumava-se dizer que o vice é decidido na porta do cartório, na época que, para você fazer o registro da candidatura, você tinha que ir pessoalmente, realmente lá na porta do cartório, e aí dizia-se que é só naquela hora mesmo que aparecia o vice definitivo para poder botar o nome lá na Justiça Eleitoral na hora do registro. Hoje não precisa ir lá pessoalmente fazer isso, o registro pode ser feito eletronicamente, mas ainda pode-se dizer, não literalmente, que é na porta do cartório, porque é assim, em cima do limite do prazo. É uma coisa que normalmente fica para depois. Por quê? Porque se o candidato tem diversos aliados, muita gente quer aquela vaga de vice, e para que você ficar criando uma indisposição entre os aliados antes da hora? Então acaba isso sendo deixado para o final do prazo mesmo. O prazo que eu estou dizendo aqui é o prazo de registro de candidaturas, e isso acontece só depois da realização das convenções partidárias, que ocorrem entre o final de julho e o início de agosto. E também, essa questão do vice é algo assim também que não diz respeito só aos aliados, Claro que os aliados têm bastante peso nisso. Quando um candidato escolhe um vice, ele está prestigiando uma parte desses aliados, e aí, em tese, pelo menos, ele tem que ter prestigiado de outras formas, outros aliados, para não gerar um ciúme ali, uma disputa por espaço, uma briga dentro do próprio grupo político às vésperas da eleição, que nunca é boa coisa. Mas também é uma coisa pessoal, porque o vice, no fim das contas, vai ser o vice daquele candidato. E ele é o candidato que, depois, se eleito, é que vai ter que conviver com aquele vice por, provavelmente, 4 anos, que é o período de duração de um mandato. E o que a gente tem hoje, Logo aqui no início do comentário, você mencionou que a gente falaria do possível vice do Ricardo Ferraz. O governador Ricardo Ferraz é pré-candidato à reeleição, filiado ao MDB, e aí essa incógnita sobre quem vai ser o vice dele. O PDT, que é um partido aliado, já indicou o ex-prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, para ocupar essa vaga, esse posto de vice. Isso quer dizer que o Vidigal vai ser o vice? Está decidido? Não. É que o PDT indicou, pode ser o Vidigal o vice? Pode, porque é uma discussão posta por um dos aliados, o PDT colocou isso à mesa, não há nenhuma, pelo que eu apurei, nenhuma rejeição automática ao Vidigal, pelo contrário, ele é sim um aliado do Ricardo e está ajudando em ações de campanha do Ricardo na Serra. Hoje, inclusive, tem uma agenda do governo na Serra, e o governador é sempre bem recebido lá, tanto pelo Vidigal, que é ex-prefeito, quanto pelo atual prefeito, que é o Everson Meirelles, eleito com o apoio do Vidigal, mas ainda não está batido o martelo se vai ser mesmo o Vidigal o vice. O que eu ouvi de pessoas próximas ao Ricardo? Tem gente que aposta que, a preço de hoje, o Vidigal é sim o nome mais provável, até porque é o único nome que está mais ostensivo, que o PT fez essa movimentação mais ostensivamente. Já tem gente que fala, mas não vejo o Vidigal tão animado assim para ser vice. Mas, para nós, o PDT e o Vidigal são praticamente a mesma pessoa aqui no Espírito Santo. O Vidigal é o principal nome do partido aqui. O partido não teria indicado se não fosse algo com o aval dele, certo? E o que aliados do Ricardo defendem também é que, seja quem for o vice, que seja uma pessoa que tem voto. E quem é da Grande Vitória normalmente tem mais votos, até porque a região aqui concentra a maior parte da população do estado. Então, o Vidigal é um ex-prefeito de uma cidade da Grande Vitória, Serra, que é o maior colégio eleitoral do Espírito Santo, tem isso a favor dele. Mas, reforçando aqui, ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, também vai ter esse peso da decisão pessoal do Ricardo, Fernanda. Como você disse, isso se decide não. Na verdade, eles vão testando nomes, e alianças. Sim, porque inclusive a aliança do Ricardo é bastante ampla, envolve muitos partidos, muitas lideranças políticas, então cada um ali tem um pleito, vou te apoiar, mas eu quero ter um destaque
nessa campanha, o posto de vice dá um certo destaque, né, para o partido e para a liderança política em questão. Então é algo no que os aliados estão de olho, principalmente também porque o Ricardo não vai ser se eleito, né, se reeleito, se Ricardo for reeleito este ano, ele não vai poder disputar de novo o governo do Espírito Santo em 2030, que a legislação eleitoral só permite uma reeleição. Então, em tese, esse vice que foi eleito com ele hoje pode ganhar uma projeção maior na próxima eleição, o que torna essa vaga mais cobiçada. Embora, assim, aí já é muita... A gente está fazendo aqui muita elucubração, né? Não quer dizer que quem for o vice agora, se o Ricardo for reeleito, é um potencialmente candidato em 2030. Não, a gente está falando muito longe, né? A gente está sabendo nem direito o que vai acontecer de fato nas eleições de 2026, mas são coisas que passam pela cabeça, sim, dos pré-candidatos e das lideranças políticas. Uhum. Ô Letícia, você não acha que vem uma mulher, não? Então, Fernanda, poderia ter essa possibilidade. Tem gente que fala assim, não deveria ser um jovem, uma pessoa mais jovem, com menos tempo de política, porque o Ricardo já é um político tradicional, né, aqui do Espírito Santo. Já foi senador, já foi vice-governador, antes, né, foi vice-governador no governo Paulo Artung, aí foi vice agora do Renato Casagrande, está exercendo o governo do Espírito Santo agora também. Não seria melhor um político com uma trajetória menor, até para dar uma equilibrada, né, de perfil? Só que aquilo também não basta só o perfil, não seria uma mulher para poder equilibrar. Mas quem, né? Tem várias circunstâncias aí. Teria que ser alguém dentro desse bojo de aliados aí do Ricardo, alguém disposto, que às vezes a pessoa já é pré-candidata a outro cargo. Aí vai desistir, às vezes, de disputar uma eleição em que ela considera que tem mais chance de vencer para arriscar disputar um cargo que nunca disputou. Então, não necessariamente a pessoa está disposta a isso, a aceitar esse risco. Então, são muitos fatores a serem considerados. Tem também quem defenda entre os aliados de Ricardo, será que não seria melhor uma pessoa estar de fora da política nesse sentido que eu quero dizer? Não jovem de idade, né, mas que não tenha uma trajetória política tão grande, mas que, claro, se vai ser candidato vai estar na política. Mas aí quem? Quem se disporia já a fazer uma primeira incursão nas urnas já como vice-governador e com essa responsabilidade, né, de ser vice numa candidatura à reeleição? Os aliados concordariam com isso. Então são muitas peças a serem encaixadas. Nesse tabuleiro, é verdade. Ô Letícia, obrigada, viu, pela sua análise e até a próxima terça. Até, Fernanda.